sejam todos bem-vindos a mais um videocast do Breast Saving Group. Um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. E esse videocast de hoje, ele é muito especial, porque ele é o primeiro do ano, é o primeiro videocast de 2026. Eu tenho a honra aqui de estar com a doutora Gláucia, a doutora Gláucia Cordeiro, que é uma das nossas integrantes aqui do nosso grupo, e nós vamos discutir hoje um assunto bem interessante sobre o uso profilático da terapia à pressão negativa em pacientes de alto risco submetidas à cirurgia oncoplástica e reconstrutiva da mama. É um estudo que foi desenhado principalmente para esse tipo de cirurgia, né? Naquelas mulheres que foram acometidas pelo câncer de mama e passaram pela cirurgia oncoplástica. É um estudo do ano de 2023, publicado na revista, né, de cirurgia plástica e reconstrutiva, e foi também apresentado no BBCS, né, que é um grande congresso que nós temos aqui no Brasil, que apresenta várias pesquisas muito relevantes dentro de câncer de mama. Esse trabalho foi apresentado lá. E, inicialmente, ele fala sobre a questão das complicações, né, que as complicações relacionadas à ferida na cirurgia oncoplástica, os dados que a literatura nos traz é em torno de 7 a 31%, e essa taxa ela vai aumentando de acordo com as comorbidades dessas pacientes, né? E as consequências dessas complicações nessas pacientes oncológicas, em especial, a questão do impacto psicossocial que essa complicação traz sobre essa paciente, bem como também um atraso no tratamento adjuvante e, às vezes, até levando à perda da reconstrução. Além também dos custos que a gente tem em tratar uma complicação após uma cirurgia oncoplástica, né, Gláucia? Então, queria também chamar agora a Gláucia para iniciar as considerações dela e dizer que é um prazer, Gláucia, estar aqui contigo nesse primeiro artigo. Prazer, Aline. Vamos começar 2026, né? Com o pé direito. Esse ano tem muita atividade, tem muito videocast, board, cursos do Breast Saving Group. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje com você e falando de um tema que é super interessante, que está dentro muito do escopo do que o Breast Saving Group tenta levar, né? De tecnologias, inovações, o que que a gente pode estar agregando à nossa paciente cirúrgica, paciente da reconstrução, né? Esse artigo é interessante, que fala de uma coisa que é algo que eu, particularmente, já tenho utilizado sempre que possível, né, na minha prática diária, né, de reconstrução, pacientes que têm alto risco, principalmente, né? Então, a gente tem evidências crescentes de que a terapia de pressão negativa em feridas, né, fechadas, ela pode reduzir o risco de complicações pós-operatórias, já existem essas evidências, tá? A terapia de pressão negativa, ela isola a ferida, ela controla o exudato, ela previne infecção e contaminação cruzada e também reduz o edema e estimula a angiogênese, promovendo uma contração das bordas da ferida, reduzindo a tensão nessa margem dessa ferida. Ela vai melhorar o fluxo linfático e também mantém um ambiente úmido para a cicatrização de feridas. Todos esses fatores, né, que a terapia de pressão negativa, né, a vácuo, ela causa, ela contribui para uma menor taxa de infecção e para menores complicações relacionadas à cicatrização das feridas. Então, algumas evidências também, elas sugerem que essa terapia de pressão negativa, ela pode acelerar o tempo de cicatrização e melhorar a qualidade de vida das pacientes, porque a gente tem menos complicações, Aline. Exatamente. Assim, nós já conhecemos, já sabemos, né, de todos os benefícios da terapia negativa, principalmente naqueles casos que a gente tem uma cicatrização mais difícil, né, quando complica. Mas o interessante desse artigo é que ele coloca para a gente o uso profilático. É a gente colocar na ferida fechada, né? Aquela paciente que acabou de ser operada, né? E esse uso profilático da terapia de pressão negativa, ela demonstrou redução nas taxas de complicações de feridas em pacientes de alto risco, submetidas à cirurgia abdominal, coloretal e cesariana. Então, a gente já tem um escopo maior de evidências nesse campo cirúrgico, mas, no entanto, também
começamos a observar algumas evidências, embora limitadas ainda, sobre o uso profilático nas pacientes de maior risco de desenvolver complicações relacionadas à ferida submetidas à cirurgia oncoplástica. Nós temos um artigo que é do Fogassi, inclusive ele cita esse artigo também no paper, que eles estudaram o efeito da terapia à pressão negativa como uma medida preventiva para reduzir a infecção, inclusive, do sítio cirúrgico em 100 pacientes de alto risco submetidas à cirurgia de mama. E eles demonstraram que a utilização de um tipo específico de terapia negativa, usado de maneira profilática nessas pacientes de alto risco, pode sim reduzir a incidência de infecção e isquemia da ferida. Mas a gente sabe que, no entanto, faltam evidências, de fato, evidências ainda mais robustas, adicionais que demonstrem essa eficácia na cirurgia da mama e quais os grupos de pacientes que podem se beneficiar dessa terapia adicional e quais são as taxas relativas de complicações quando comparadas aos padrões nacionais, e no caso específico, foi um estudo que foi feito no Reino Unido, então eles fizeram muito essa comparação, né, em relação à custo-efetividade também do uso profilático, né, nessas pacientes que foram submetidas à cirurgia oncoplástica. Aline, inclusive assim, esse uso profilático a gente já tem mostrado em algumas pacientes, já viu em alguns congressos experiências pessoais de outros colegas. Aqui no curso que a gente fez em São Luís, do Breast Saving Group, a gente utilizou a terapia curativa a vácuo também profilaticamente naquelas pacientes que a gente considerou de alto risco, e você vai ver que é mais ou menos isso que ele coloca no estudo, né? É interessante porque eu acredito muito que é igual a hiperbárica que a gente hoje tem utilizado profilaticamente nas pacientes que a gente acha que pode complicar, a terapia a vácuo também, ela pode ser utilizada principalmente profilaticamente. Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que sempre estar pensando, não tratar a complicação, mas evitar a complicação, né? O objetivo desse estudo, ele foi realizar uma auditoria multicêntrica para avaliar a eficácia de um sistema de terapia de pressão negativa, que é o PICO, que também é o que eu utilizo aqui em São Luís, por exemplo, né? Usado profilaticamente em pacientes com fatores de risco, com altos fatores de risco para complicações relacionadas a feridas e que foram submetidas à cirurgia oncoplástica e reconstrutiva da mama entre outubro de 2018 e novembro de 2019, né? Essa auditoria multicêntrica ela foi realizada em 7 centros de tratamento de mama do Reino Unido, né? Nesse período de outubro de 2018 a novembro de 2019, e selecionou mulheres com mais de 18 anos de idade, que foram consideradas de alto risco para complicações relacionadas à ferida e submetidas a um dos seguintes procedimentos cirúrgicos, né? Então, eles incluíram esses procedimentos que eu vou falar para vocês, e também, dentro desses procedimentos, eles selecionaram aquelas pacientes que eles consideraram com certos critérios que eles classificaram como de alto risco. Então, foram pacientes que fizeram mastectomia com reconstrução imediata, com implante, seja pré-peitoral ou subpeitoral, considerados pacientes que fizeram cirurgia oncoplástica após excisão ampla local ou quadrantectomia, né? Os pacientes que fizeram mamoplastia redutora ou mastopexia contralateral, né, para simetrização no mesmo procedimento terapêutico, e aquelas pacientes que fizeram reconstrução mamária tardia. Foram esse tipo de cirurgias que eles incluíram, e depois eles selecionaram dentro dessas cirurgias as pacientes de alto risco para utilizar a terapia de pressão negativa. Isso, então as mulheres foram definidas como de alto risco para desenvolver essas complicações relacionadas à ferida operatória, se apresentassem um ou mais dos seguintes critérios, né, com base na decisão clínica e conforme mencionado nas diretrizes da Associação de Cirurgiões de Mama e da Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos Reconstrutivos e Estéticos. Então, eles utilizaram um critério para se considerar o que seria esse tipo também de complicação, e as pacientes de alto risco. No caso, eles consideraram dentro do perfil das pacientes para receber o uso profilático aquelas que tivessem IMC, né, na faixa do sobrepeso ou obesidade,
fossem fumantes, né, que tivessem parado há pouco tempo, ou atualmente fumantes também, tivessem que ser operadas, porque por questões oncológicas não poderiam parar de fumar, esperar o tempo de parar de fumar, diabetes tipo 1 ou tipo 2, radioterapia prévia na mama afetada, quimioterapia neoadjuvante e pacientes também em uso de corticoides por qualquer indicação. Então, eles afunilaram bem, né, e definiram quais eram as pacientes, que são as pacientes que a gente sabe realmente que são aquelas de alto risco para complicação. Dentre os critérios de exclusão, eles excluíram, né, as pacientes que fossem menores de 18 anos ou aquelas que não fossem submetidas à reconstrução mamária, por exemplo, mastectomia simples não iria entrar, um quadrante simples também não entrou no estudo, né? E aquelas que já tinham conhecidamente algum tipo de alergia, né, a curativos, né? Então, essas também foram excluídas no caso, né, Gláucia? E em relação aos resultados, Gláucia, o que que você pode compartilhar Então, com a gente? primeiro que eles classificaram alguns resultados cirúrgicos de acordo com um grande estudo que teve nos Estados Unidos, que foi esse estudo IBRA, né, que é a avaliação de reconstrução mamária com implante. Esse estudo é um estudo que foi realizado nos Estados Unidos, no Reino Unido, e que eles tinham alguns critérios que eles consideravam como resultados de cirúrgicos, né? Então, eles levaram em consideração a necrose do retalho cutâneo, qualquer área de necrose, tá? De perda de pele, ou nos retalhos, ou na pele do retalho, da mastectomia nos retalhos, né? E essa necrose do retalho, ela era classificada como menor, aquela que foi tratada conservadoramente, somente com curativos, ou como maior, aquela que precisou de algum tipo de intervenção, por exemplo, um desbridamento, ressutura e tudo mais, né? É, e essa maior, que requer desbridamento, foi subclassificada como essa intervenção, ou somente um desbridamento clínico ou um desbridamento cirúrgico, com anestesia geral. Então, são essas classificações em relação ao retalho, né? Com relação à decência da ferida, que é a separação das bordas, né? Também elas eram classificadas como uma decência menor, tratada conservadoramente, ou uma decência maior que ia requerer algum retorno ao centro cirúrgico para qualquer tipo de intervenção, tá? E outra questão que foi levada em consideração foi a infecção, né? Quando se consideraram a mama vermelha, quente, edema, inchaço, associado a alguns dos fatores como temperatura elevada, né? Cultura de ferida positiva, secreção purulenta no local da ferida e uma leucocitose importante. Esses casos de infecção também foram classificados como menor, aquelas onde você conseguia contornar apenas com antibióticos orais, ou classificadas como maior, aquelas que precisavam de internação para fazer antibiótico venoso, ou algum tipo de internação, intervenção cirúrgica nessa infecção, né? Outro critério também que foi avaliado foi a perda do implante. A perda do implante, todo mundo sabe que é importante, é muito importante, é talvez o pior desfecho de uma reconstrução, né? E também eles levaram em consideração o atraso para a terapia adjuvante. Isso é muito importante também, porque leva um atraso no tratamento em geral, né? Eles compararam esses resultados com os estudos de estudos nacionais, que você já falou, né? Que são os estudos, esse National Mastectomy and Breast Reconstruction Audit, que é o NMBRA, e esse IBRA, que é relacionados a implantes, né? Que são estudos bem robustos do Reino Unido, onde eles têm dados sobre essas reconstruções, né? Conforme foi mencionado essas diretrizes, nas diretrizes oncoplásticas de melhores práticas, que dessa associação de cirurgiões e de cirurgiões plásticos reconstrutores. Então, eles fizeram tudo isso comparando com essas determinações que eles já têm dessas instituições e desses estudos grandes que já foram realizados em ampla escala no Reino Unido. Então, nesse caso, eles compararam esse grupo de pacientes que vão receber a terapia de pressão negativa com os dados que eles já têm desses grandes estudos. Não teve um grupo controle, Aline, de pacientes que fizeram terapia a vácuo versus curativos normais. Não. Nesse estudo, eles só fizeram avaliação desses dados e compararam com dados gerais que são menos específicos do que esse. Talvez seja esse um dos grandes pontos que a gente vai ver na questão da discussão, né? Isso uma questão, né, que realmente é muito importante. Não teve um grupo controle, né, realmente para comparação, né?
no caso. E segundo essas diretrizes, né, que eles utilizaram como critério para se basear, né, essas próprias diretrizes de boas práticas, elas recomendam, né, que 7,6 das pacientes, né, podem retornar ao centro cirúrgico, isso é considerado dentro do padrão, né, dentro de um universo de mulheres que fazem esse tipo de reconstrução. Portanto, o estudo ele teria também que ter menos de 10%, né, de pacientes nessa faixa dos 7 de boas práticas, no caso, para poder ser definido como está dentro de uma boa prática também. E foi calculado estatisticamente que para observar pelo menos uma redução de 50% nas taxas de complicações, eles teriam que avaliar 238 mulheres, né, teriam que ser recrutadas. Considerando ainda que você pode ter 10% de abandono, o estudo recrutou, então, 260 pacientes, né, entre outubro de 2018 e novembro de 2019. Então, também não é um número irrelevante, é um número importante, você conseguir recrutar 260 mulheres e avaliarem, né, como que essas mulheres ficaram após o uso da terapia negativa de maneira profilática dentro desse universo do alto risco, né, Glaucia? Justamente. E para quem não conhece muito a terapia de pressão negativa, ele é um sistema fechado, que ele é selado, né? Que é utilizado para atingir uma pressão negativa naquele local. E que já tem aqueles efeitos que eu falei para vocês no início, né? Aí, inclusive até de angiogênese e diminuição do edema, e todo um ambiente mais propício para a cicatrização dessa paciente. O procedimento, a gente coloca, ele tem um curativo que é estéreo, que ele cobre a ferida, né? E ele é selado por um campo oclusivo, e esse campo oclusivo ele está conectado, né, de forma a uma bomba de vácuo não estéreo, né, conectado nesse tubo de sucção do curativo, e que fornece uma sucção contínua, né? Essa pressão negativa é de 80 milímetros de Hg, né, e mantida na superfície da ferida pelo pico, que é o curativo específico que eles utilizaram, é uma marca, né, da Smith Nephew, e que é o que a gente utiliza aqui também, e é um sistema portátil que não tem recipiente, né? E de uso único, descartável por 7 dias. Então, na verdade, o único problema maior do pico talvez seja o alto custo, porque esse sistema ele custa um valor importante e também ele só pode ser utilizado durante um período, depois ele tem que ser trocado por outro, né? E ele fala que esse estudo ele usou essa marca específica, Pico, profilaticamente em paciente de alto risco, em substituição aos curativos padrões. É importante também, para quem nunca utilizou, que essa paciente tem que ter uma assessoria do pessoal que trabalha com o pico para poder entender como é que mexe, como é que avalia se está dando algum problema, né? Ela é reavaliada também pelas representantes do curativo a vácuo, né? E isso requer toda uma logística também que a gente tem que explicar para a paciente, que não é tão simples como a gente imagina, mas é super benéfica para essas pacientes, Aline. A questão do custo eu acho que é um ponto importante, né? Nem todas as pacientes podem, né? Mas quando você avalia em termos de complicação, né? Ele até fala mais na frente que ele fez um custo e realmente seria até mais viável do que depois você ter que tratar uma complicação e utilizar depois além dos 7 dias, ou 14 dias, ou 14 dias, ou 21 dias, enfim, também isso também impacta, né? Em relação à técnica cirúrgica que foi utilizada nessas 260 pacientes recrutadas, né? O curativo ele foi aplicado logo após o fechamento da pele, imediatamente no centro cirúrgico, após o qual a bomba de vácuo foi conectada, né? E os curativos foram verificados antes da paciente receber alta hospitalar para garantir que o sistema de pressão negativa estivesse funcionando e as pacientes foram informadas sobre o dispositivo e receberam alta para casa com ele, tá? E as pacientes foram examinadas novamente após 7 dias, então ele é um curativo que, de maneira profilática, o ideal é que ele fique 7 dias, né? A paciente foi revista após 7 dias da cirurgia por um membro
da equipe cirúrgica uma enfermeira especialista, né, na verificação da ferida, para remoção desse curativo e não colocar mais nada, ou ainda, em alguns casos, baseado na avaliação clínica, se já tinha algum sinal de sofrimento, alguma coisa assim, eles ainda optaram, às vezes, por fazer a troca e a paciente ficava mais um tempo com esse curativo, que ele não menciona, né, ele não relata no estudo, eu não encontrei essa informação, Glaucio, eu achei uma falha, inclusive, qual a porcentagem de pacientes que eles trocaram e que permaneceram depois com esse curativo, e quanto tempo depois essas pacientes permaneceram com o curativo, né? Então, eu não encontrei essa informação dentro do estudo, não vi, então isso eu acho que foi algo que deixou a resposta, se a gente não conseguiu avaliar essa resposta. E as pacientes com reconstrução baseada em implantes, foi colocado também, na hora da cirurgia, 2 drenos. Eles botaram 2 drenos um pouco mais profundo, perto mesmo mais da prótese, né? E o outro mais perto do retalho, mais superficial, que ele coloca dessa forma. E a maioria das pacientes nesse estudo usaram malha, né? Usaram ADM, usaram algum tipo de ADM, né? Também, que também é algo também que encarece um pouco mais, talvez seja uma prática deles lá no Reino Unido, né? Usar mais, né? A ADM. Então, eles fizeram dessa forma. E os drenos, as pacientes ficaram também com os drenos, né? E teve aquela questão de verificar a drenagem. Quando tivesse inferior a 20 ml, 24 horas, removia os drenos. E a média que as pacientes ficaram com os drenos foi de 5 até 2 semanas em alguns casos. Então, 267 pacientes no final foram incluídas, provenientes de 7 centros de tratamento de mama no Reino Unido. Todas as pacientes apresentavam pelo menos um fator de risco para complicações pós-operatórias da ferida, e 78, cerca quase de 30%, apresentavam mais de um fator de alto risco, né? Em relação ao Isso. perfil dessas pacientes, Glaucia, o que você resume aqui para a gente? Nossa. Quando ele leva em consideração aquelas complicações, você vê que 52,8% das pacientes elas eram sobrepeso, tá? Foram 141 pacientes à amostra. Ele até refere que tem muitos estudos que não levam em consideração o sobrepeso, somente a obesidade. Então é importante também que mais da metade das pacientes estavam no sobrepeso. Ou fora esses casos, tinha pacientes que eram fumantes, que tinham feito quimioterapia neoadjuvante, diabéticas, que fizeram radioterapia prévia também, né? E 59,2% também, a grande maioria das pacientes, elas fizeram mastectomia com reconstrução imediata com implantes, ou pré-peitoral, ou subpeitoral. E os restantes foram pacientes que fizeram coplastia, reconstrução tardia e simetrização com mamoplastia, né? Isso. E foi dividido, em relação às complicações, né? Foram divididas em 2 graus de complicações, com infecção e sem infecção, né? Então, aquela ferida que complicou, mas não tinha infecção associada, bem como também a decência. Sem infecção, necrose também, e a decência também foi classificada em decência menor e decência maior. Então, eles dividiram bem os tipos de complicações. E cerca de 40 pacientes, 14,9%, desenvolveram algum tipo de complicação pós-operatória, certo? Cerca de 15%. 36 pacientes desenvolveram complicações pós-operatórias na ferida, mas sem infecção, e 6% das pacientes desenvolveram necrose cutânea, que foi tratada conservadoramente, né? E em 15 das 16 pacientes, 5,6%. Decência de ferida foi observada em 13 pacientes, mas apenas 3 delas, ou seja, 1% dessas 13 pacientes, necessitaram de algum tipo de intervenção cirúrgica. Já 15 pacientes, cerca de 5%, desenvolveram algum tipo de infecção pós-operatória na ferida, sendo que 6 delas necessitaram de readmissão ou nova cirurgia. Em toda a corte, 11 pacientes, cerca de 4%, necessitaram nova cirurgia e 8 pacientes, cerca de 3%, tiveram atraso no recebimento da terapia adjuvante, ou seja, ela quimio, radioterapia, devido a algum tipo de complicação. Então, de maneira
resumida, né? A gente considera esses números baixos, né? Então você vê que apenas pouco, 3% só atrasaram a terapia, né? Só 4% precisaram de nova cirurgia. Então são números que realmente são números baixos e que deixa a gente um pouco reflexiva. Mas estimou-se também que quase 50% das pacientes ficaram com ele durante 7 dias, né? Então, pelo que eu estou entendendo, né, parece que a grande maioria da amostra só ficou durante uma semana, né? Embora ele não relate a quantidade realmente de pacientes que ficou além de 7 dias e quanto tempo que elas ficaram, mas a gente entende que pelo menos a metade, né, quase a boa parte dessas pacientes, a gente vê que ficou pelo menos durante uma semana só. E não teve nenhuma reação adversa ou alérgica ao curativo durante esse tempo de observação. Pois é, e aí eles fizeram também, Aline, uma análise de subgrupo, somente para os pacientes que fizeram a mastectomia com reconstrução com implante, né? Que são 158 pacientes submetidos à reconstrução com implante. Dessas pacientes, 83,1% fizeram uma prótese pré-peitoral, enquanto 16,9% fizeram um implante subpeitoral. Eu acho super interessante esses dados, porque a gente vê que realmente a pré-peitoral tem ganhado assim, espaço no mundo inteiro. Eu acho que ela veio para ficar, e quando bem selecionada, é uma opção maravilhosa para seus pacientes. Você vê quase 83% dos pacientes fizeram pré-peitoral no subgrupo deles, né? E o que você falou também, a matriz dérmica celular foi utilizada em 93,1%, quase 100% das pacientes, né? Ou um sling dérmico utilizado, que foi utilizado em 31,7%. Ou seja, a ADM por lá é algo muito factível, muito acessível, porque 93% das mastectomias fizeram uso de ADM, né? E algumas fizeram também aquele sling dérmico que a gente acaba utilizando também como reforço, né? O peso médio das mastectomias foi de 728 gramas. E o tamanho médio do implante foi em torno de 473 gramas também. Em média, as mamas eram médias e grandes, no final das contas, né? Nesse subgrupo da mastectomia, 13,9%, 22 pacientes desenvolveram complicações pós-operatórias da ferida operatória. A necrose cutânea foi observada em 10 pacientes, que dá 6,3% do total, mas apenas uma das 10 pacientes, 0,6%, precisou de uma nova cirurgia ou de uma abordagem cirúrgica, né? E a deiscência grave da ferida, que exigiu intervenção cirúrgica, foi observada em 3 pacientes, 1,9, e 8 pacientes, 5,1, que acabaram desenvolvendo infecção da ferida operatória, né? E a remoção do implante, a perda do implante, foi necessária devido à complicação em apenas 6 pacientes, que é 3,8%. Veja bem, nós estamos falando de pacientes que estão fazendo mastectomia e que têm alto risco, né? Sobrepeso, obesidade, né? Radioterapia. Então, dentro de pacientes de alto risco que fizeram mastectomia com a terapia de pressão negativa, somente 3,8 de perda do implante, eu acho realmente um número pequeno, né? Mas eles vão comparar também com o consórcio que eles têm lá, né, não, Aline? Isso, eles compararam com esses dados, né, do consórcio que eles têm, e também com o resultado do estudo Ibra e de outros estudos, né, e no próprio estudo, né, com base nos achados desse estudo que eles fizeram para comparação, foram cerca de 14 pacientes no estudo, tá, que tiveram a perda do implante, que faz cerca de 9%. E como você falou, né, no estudo dele, 6 pacientes apresentaram a perda do implante. E aí ele faz um paralelo, né, do custo, né, estimado devido à falha da reconstrução, que é cerca de 260 mil dólares, né, e o custo do curativo de maneira profilática, né, que ele fala que é cerca de 40, né, 43 mil dólares. Então ele fala que a economia em relação a isso, baseado nesses dados que eles levantaram em outros estudos, é uma economia importante, né? Estimando uma economia total de custos de cerca de 105 mil dólares, né? Então, é algo realmente que, quando você coloca na balança e vê realmente em termos de custo-efetividade, parece que faz sentido, né?
E a questão das taxas de cirurgias adicionais também foi baixíssima, né? Só 4% das pacientes precisaram voltar para o centro cirúrgico, fazer algum tipo de tratamento mais agressivo, que isso também impacta também no custo, né, de você voltar com essa paciente. E o indicador-chave de desempenho, na opinião deles, na reconstrução baseada em implantes, é a taxa de perda de implantes, e a gente também concorda que é um desfecho terrível, né? E tanto no estudo IBRA quanto em outros estudos, né, que eles também compararam, relataram uma taxa de perda de implante de 9%, enquanto as diretrizes de boas práticas para a reconstrução mamária no Reino Unido incluem uma meta de taxa de perda inferior a 5%. E a taxa de perda de implantes na corte deles foi de 3,8%. Então, se você for pensar bem, né, realmente é muito viável se você pensa em termos de custo, em termos de perda de reconstrução, parece algo realmente promissor, né, Glaucia? Os britânicos, eles são excelentes em fazer questões de custo, efetividade. A gente tem muitos exemplos, por exemplo, da mamotomia, da biópsia a vácuo, que ganhou muita importância justamente por muitos estudos que são britânicos de custo-efetividade. Eu acho que essa questão do custo-efetividade é importante até para a gente, enquanto médico, cirurgião, de tentar barganhar com o plano de saúde. Você está diante de uma paciente que você sabe que é uma paciente de alto risco, que ela tem grandes chances de complicações. Você tem dados já bem sedimentados de que o uso da terapia a vácuo vai diminuir essas chances de complicações, e com esses estudos de custo e efetividade, você pode até, inclusive, barganhar melhor no seu relatório, né? Eu acho que esse estudo traz muitas coisas importantes para a gente, de conceitos e de dados mesmo, né? Mesmo ele tendo aquelas questões todas que a gente sabe que ele não comparou com o grupo controle, de fato, né? Mas são dados importantes para a gente usar no nosso dia a dia, né? Quando a gente está diante das situações onde a gente quer usar, e a gente tem muita dificuldade mesmo de autorizar um pico, por exemplo, pelo plano de saúde, a gente tem essas dificuldades, mas a gente pode tentar com relatórios ganhar, ou então passar esse curso para a paciente, explicando para ela o benefício dela utilizar essa tecnologia nos casos, né? Com certeza, nos casos de alto risco, a gente vai brigar por isso, talvez, né? Então, eles concluem que o estudo sugere que o uso profilático de terapia de pressão negativa em cirurgia oncoplástica e reconstrutiva da mama resulta em baixas taxas de recomplicações relacionadas à ferida, né? Com benefícios associados em termos de custo de saúde em pacientes com fatores de alto risco para essas complicações, né? No entanto, um ensaio clínico randomizado, prospectivo, seria necessário, né? Ele considera no estudo, no final, que o uso da terapia da pressão negativa a vácuo em incisões fechadas foi amplamente já revisado. Na sua revisão, tem revisões sistemáticas, meta-análise sobre esse uso, que mostram justamente que há uma redução de infecção de ferida e seroma, e existe um efeito significativo na deiscência da ferida. Teve uma meta-análise também que usou nas incisões fechadas e constatou uma redução de 29,4% de taxa de decência da ferida, caíram pela metade quando foi utilizado a pressão negativa, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito indício na literatura, mas, de fato, esse aqui é um estudo, para mim, pontual, importante, que traz dados importantes para a gente, mas a gente precisa mesmo de dados prospectivos, né? Dentro da oncoplastia, dentro da reconstrução mamária, com grupo controle, e que a gente possa ter dados mais robustos e mais importantes para a gente utilizar na nossa prática clínica. Mas, para mim, Aline, na minha cabeça, é muito claro de que aquela paciente de alto risco, ela merece sim um curativo a vácuo, se possível, mediante todas as dificuldades, os empecilhos que a gente tem no dia a dia, né? O que eu puder fazer para poder oferecer para essas pacientes de alto risco é sempre melhor. Eu tenho tido aqui alguns casos em que eu eram de altíssimo risco mesmo, e que eu consegui utilizar, e eu saí muito feliz, sem deiscência, sem complicações, né? Umas pacientes que eu achava que realmente ia complicar muito e que deu tudo certo, né? Então, eu acho que é mais um arsenal para a gente ter dentro das nossas técnicas e tecnologias na oncoplastia mamária, que é isso que a gente tem tentado trazer para vocês, né? E que fique na ideia aí, quando você estiver diante de uma paciente com altíssimo risco de complicações, né, Aline?
Isso, exatamente. A gente precisa de alguns estudos com melhor nível de evidência para a gente realmente, assim, não ter dúvida em relação a nada, né? Porque realmente o estudo, ele é um estudo com uma corte, com um N importante, né? Você juntar quase 300 pacientes, né? E avaliar. Mas a gente sabe também, Glaucio, que a gente tem vários tipos de curativos de pressão negativa, vários tipos de terapia de pressão negativa no mercado, né? No Reino Unido, eles têm o hábito de usar mais este tipo específico, né? Então, foi um trabalho que foi bem voltado para esse tipo, né? Embora eu até depois olhei se o estudo foi patrocinado pela própria indústria, mas ele diz que não teve nenhum tipo de patrocínio e não teve nenhuma influência sobre os resultados, que é algo também que a gente se preocupa, né, de trazer aqui, de estar discutindo aqui assuntos relacionados a essas tecnologias, uma vez que tem um custo altíssimo e a gente precisa ter pelo menos algum nível de evidência também para utilizar. Mas isso é algo importante, a gente precisa falar que a gente precisa tentar o máximo que a gente puder reduzir nossas taxas de complicações, porque os desfechos são terríveis. As nossas pacientes não são pacientes de cirurgia estética puramente, que é completamente diferente o universo, são pacientes que vêm de quimioterapia, eles tiveram uma quantidade importante de pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante, pacientes que fizeram até radioterapia e precisaram ser operadas depois, né, por algum motivo, e é um arsenal, é algo que a gente tem, né, mas a gente carece mesmo de um estudo de nível 1 de evidência, mas abre a porta e a luz aí para a gente ficar sempre discutindo e saber que é possível também a gente utilizar isso, né, como uma ferramenta a mais para a gente ajudar a nossa paciente. E é isso, Aline. Eu acho que a gente tem esse dever de trazer aqui, você está certíssima. O tipo de curativo que eles usam é basicamente o que a gente tem aqui no Brasil. Tem algumas formas, né? Alguns tipos, mas esse é o que eu mais uso. E vamos finalizar esse videocast trazendo esse assunto importante. E vou convidar todos vocês para que continuem com a gente aqui. A cada 15 dias a gente vai estar trazendo um artigo importante para vocês. Se tiverem indicações, falem com a gente. A gente está aqui para tentar trazer informação baseada em evidência em oncoplastia mamária, né, Aline? E siga a gente nas redes sociais para ficar de olho nos nossos cursos, vai ter muita coisa legal no ano de 2026. Eu agradeço muito, Aline, a sua presença aqui comigo hoje, no nosso primeiro videocast de 2026, que é um ano que promete, né? Muito obrigada a todo mundo e a gente se vê no próximo daqui a 15 dias.